Mateus no capítulo 6. Mateus capítulo 6. Estaremos lendo apenas o versículo 9. Mateus 6, 9. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Oremos. Deus, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias, ó Deus, duram para sempre. Obrigado pelo grande privilégio que temos de juntos com o teu povo nos reunirmos na casa do Senhor para cultuar ao Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. Receba, Senhor, nosso culto, que esse culto seja agradável ao Senhor e que em resposta, Deus, o Senhor derrame sobre nós da sua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Pois sei, ó Deus, que em mim não há palavras que trarão vida ao coração dos meus irmãos, pois só tu tens as palavras de vida eterna. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Podeis assentar. Queridos, estamos então retomando nesses versículos e nessa oração. E já tivemos duas palavras iniciais para nós entendermos aquilo que o Senhor Jesus quis transmitir e ensinar àqueles seus ouvintes naquele momento. E nós vimos então que do versículo 5 ao versículo 8 podemos observar que Jesus está nos alertando e ensinando a como não orar, como hipócritas para serem vistos. O porquê de não orar como os hipócritas já receberam a recompensa. Como orar ou como orarmos corretamente, tu, porém. O porquê de orarmos corretamente, teu Pai que vem em secreto. E uma forma para não orarmos, não useis de vãs repetições. O porquê de não orarmos dessa forma, porque Deus, o vosso Pai, sabe. E então, Ele nos apresenta um modelo de oração para nos basearmos e seguirmos na nossa prática de oração. E o versículo 9, então, começa com a expressão portanto, em que Jesus, então, de todo esse ensinamento anterior, do versículo 5 ao versículo 8, em que ele está ensinando e revelando tudo isso que foi dito, no versículo 9, ele então usa essa expressão, portanto, para que nós possamos entender que esse é um modelo e não uma liturgia, mas é nesse modelo que vocês devem orar. É dessa forma que vocês devem orar. É desse jeito que vocês devem orar. Então Jesus nos ensina essa oração modelo. E o versículo 9, então, amados, é uma expressão de adoração a Deus. E nessa expressão o Senhor nos ensina com as palavras aqui inseridas. Então eu quero, nessa noite, junto com os irmãos, observar alguns pontos e algumas palavras com as quais nós podemos aprender para termos uma vida de oração, uma prática de oração e aprendermos como a Bíblia ensina como devemos orar. Portanto, vocês devem orar
assim, ou orem assim. E a primeira palavra que eu chamo a atenção dos irmãos nessa noite é a palavra Pai. Essa é a palavra que vem do aramaico Abba, amados, que definitivamente quer dizer papai, paizinho. É uma expressão carinhosa de uma criança para com seu pai. Essa palavra retrata não somente a nossa filiação, mas também uma intimidade com Deus. Algo, amados, que nessa época era inconcebível, era algo escandaloso para os judeus da época. Os judeus da época sequer tinham coragem de pronunciar o nome de Deus. E aí vem Jesus e nos encoraja a chamá-lo de Pai, a chamar Deus de Pai. Para se ter uma ideia, amados, no Antigo Testamento, Deus é chamado de Pai somente 11 vezes. Mas no Novo Testamento, através de Jesus, isso acontece 115 vezes. Jesus está ensinando que além de olharmos essa figura de Deus como uma figura grandiosa, poderosa, majestosa, devemos olhá-lo como o verdadeiro Pai. E podemos desfrutar então dessa intimidade com Deus, Criador dos céus e da terra. Isso, amados, foi nos proporcionado por meio daquilo que o apóstolo Paulo sintetizou em 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O fato de sermos reconciliados com Deus nos proporciona uma intimidade com Deus. Então podemos ter a confiança e o privilégio, amados, de chamarmos Deus de Pai. A segunda palavra que eu quero chamar a atenção, amados, além de Pai, é o nosso, Pai Nosso. Agora vemos uma palavra que chamamos aqui no Brasil de pronome possessivo. E o interessante é que esse pronome possessivo, ele está no plural, mas ele está na primeira pessoa. O Pai é nosso. Deus é meu Pai, Deus é teu Pai, Deus é nosso Pai. Isso está expressando, queridos, um caráter comunitário. Relembrando que nós somos um corpo. Portanto, essa expressão comunitária aponta para pelo menos 2 aspectos na vida da Igreja de Cristo. Primeiro, todos nós somos iguais diante de Deus. Gálatas 3, versículo 26. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Todos nós somos iguais diante de Deus. É por isso, amados, que nós ressaltamos e continuamente precisamos afirmar: não há grupos especiais, privilegiados. Pessoas que são mais espirituais do que outras. Pessoas que têm as orações mais fortes do que outras. Eu e você somos iguais diante de Deus e podemos achegar até Deus e chamá-lo de Pai, porque Ele é o Pai nosso. Mas também, amados, um outro aspecto que essa expressão nosso, essa expressão comunitária nosso, nos ensina, amados, é que nós juntos caminhamos na mesma direção.
Filipenses capítulo 1, versículo 27 diz o seguinte: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Romanos 15, versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes, a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se entendemos, amados, que essa expressão comunitária nosso nos aponta para a verdade que todos nós somos iguais diante de Deus, ela também aponta para a verdade que nós juntos caminhamos na mesma direção. Isso por quê, Jonathan? Porque o Pai é nosso. Se temos o mesmo Pai, se servimos ao mesmo Deus, caminhamos na direção dEle, da forma dEle, do jeito dEle, para a glória dEle. É por isso que o apóstolo Paulo ressalta que nós estamos em um só espírito, em uma só alma, como uma só alma, lutando juntos. É por isso que ele encoraja os romanos a pedirem a Deus o mesmo modo de pensar. Porque se temos o mesmo Pai, se o Pai de fato é nosso, nós caminhamos juntos na mesma direção, em direção ao Pai, para a glória do Pai. Por isso, essa expressão comunitária nosso, amados, ela é preciosa e nos revela essas verdades gloriosas e poderosas na nossa vida, nos fazendo entender que todos nós somos iguais diante de Deus e que nós, juntos, caminhamos na mesma direção, porque é plural, mas é a primeira pessoa, é um corpo, é uma noiva, queridos. Mas também quero chamar-lhes a atenção para uma verdade importante. Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Essa expressão, queridos, aponta para a grandeza de Deus, para a majestade de Deus. O que nos lembra que servimos o Criador de todas as coisas, o soberano do universo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O Deus, o Pai nosso que está nos céus, assentado no alto e sublime trono. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 10, diz o seguinte: Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder e a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso
nome. Pai nosso que estás nos céus. Se entendemos, amados, que temos intimidade para chegar diante de Deus e chamá-lo de Pai, se entendemos, amados, que nós, como corpo do Senhor, juntos nos reunimos para celebrar, para exaltar, para louvar a esse Deus, porque esse Pai é nosso, nós precisamos entender, amados, que em todo tempo precisamos exaltar a grandeza desse Deus, porque Ele é o Pai nosso que está nos céus. E o interessante, amados, é que nós temos sido repetitivos porque é o que tem acontecido no meio evangélico. As pessoas acham ou tratam Deus como um igual, ou pior, tratam Deus como um serviçal. E ordenam a Deus, e determinam a Deus, e dizem o que Deus tem ou não que fazer. Tratam a Deus como um qualquer, amados. E nós precisamos aprender como Davi, a exaltar a Deus, a colocar Deus, amados, ou a reconhecer Deus como Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é o Pai. Ele é o Pai nosso, mas Ele é o Pai nosso que está nos céus. Deem a glória devida ao seu nome. Portanto, eu caminho para a conclusão, amados, trazendo alguns pontos. Diante dessa exposição sobre a oração modelo, devemos guardar em nossos corações que, primeiro, é somente por meio de Cristo Jesus que somos recebidos como filhos e podemos desfrutar de um relacionamento íntimo com o Pai. É somente por meio de Cristo Jesus que somos recebidos como filhos e podemos desfrutar de um relacionamento íntimo com o Pai. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Gálatas 4:4, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e o Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. É somente por meio de Cristo, por meio de Cristo Jesus, que somos recebidos pelo Pai como filhos e podemos desfrutar de um relacionamento íntimo com o Pai. Por isso eu encorajo você nessa noite, você que ainda insiste em ficar na dúvida, em ficar balançado, em tentar levar a vida do jeito que você deseja levar, receba Jesus como o seu único suficiente Salvador. Porque filho de Deus, segundo a Bíblia, é só os que creem.
Aqueles que não creem, a Bíblia diz, são filhos da ira. Aqueles que vivem guiados pelo seu próprio coração, ensina a palavra, são filhos do diabo, não filhos de Deus. Filho de Deus é quem crê no seu Filho, Jesus Cristo, e o recebe como seu único e suficiente Salvador. E quando nós reconhecemos Cristo Jesus como Salvador, nós recebemos, diz a palavra, um espírito de adoção. E o Espírito Santo martela você, marca você e grita dentro de você: você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem acesso ao Pai. Você agora pode chamá-lo de Pai. E desfrutar, amados, da comunhão com o grandioso Deus que está nos céus. Também quero que nós entendamos nessa noite, amados, que como filhos de Deus, somos inseridos em um corpo. Somos inseridos em uma família. Efésios capítulo 2, versículo 17. Quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Como filhos de Deus, amados, somos inseridos em um corpo, em uma família, da qual Cristo Jesus é o cabeça. Cristo Jesus é o Senhor. Do qual Cristo Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Portanto, se você reconhece Jesus Cristo como Salvador e é salvo por Ele, transformado por Ele, você é inserido, queridos, em um corpo, em uma família, em uma comunidade, em uma igreja, caminhando na mesma direção. Por quê, Jonathan? Porque o Pai é nosso. Porque o Pai é nosso. Portanto, entenda que é somente por meio de Cristo Jesus que somos recebidos como filhos e podemos desfrutar de um relacionamento íntimo com o Pai. Entenda que como filhos de Deus, somos inseridos em um corpo, em uma família. Também entenda, amados, que servimos ao Rei da Glória, que está no céu, mas que vem habitar em nossos corações. Isaías 66, a partir do versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas preste atenção: mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Servimos ao Rei da Glória, que está nos céus,
mas que vem habitar em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Ele que está no trono, Ele que está na glória, Ele que está assentado nos céus, Ele que é o Rei do universo, Ele que é o soberano sobre todas as coisas, Ele que é o Criador de todas as coisas. Ele que pelo poder da sua palavra criou todas as coisas, ou por meio dele vieram todas as coisas a existirem. Esse Deus grandioso, amados, vem habitar dentro do meu e do seu coração. Esse Deus majestoso e grandioso vem habitar dentro do nosso coração. E olha para nós. E olha para o aflito, e olha para o abatido, e olha para aquele que treme diante da sua palavra. Olha para o quebrantado de coração. Por isso, amados, com essas verdades que o Senhor nos ensina numa prática de oração, possamos profundamente nos apegarmos e guardarmos essa palavra em nossos corações, entendendo o grande privilégio que o Senhor, que o próprio Deus nos concede por meio de Cristo Jesus, que é chamar Deus de Pai. Que além de chamar Deus de Pai, Ele é um Pai nosso. Nós não estamos sozinhos. Nós não somos filhos únicos, nós não somos órfãos, nós não estamos perdidos, andando a esmos. Nós temos um Pai que nos dirige e temos irmãos que nos encorajam, porque o Pai é nosso. E podemos desfrutar dessa comunhão, dessa intimidade, dessa comunhão, entendendo que no meio do corpo de Cristo, o qual o Senhor nos insere pela sua graça, não há diferença, não há crente melhor, não há crente pior. Uma das poucas diferenças que a Bíblia coloca é crente maduro e crente imaturo. Mas entenda que nós, amados, juntos nesse corpo, o qual o Pai nos insere, Ele nos conduz a caminharmos juntos, na mesma direção. Louvando, exaltando e celebrando a esse Deus que está nos céus, mas que também está nos nossos corações. Exaltando a esse Deus que está nos céus, mas que hoje está aqui presente. E se Deus está aqui presente, queridos, aproveite essa oportunidade. Vença o seu sono e desfrute da presença majestosa de Deus. Aproveite essa oportunidade, porque o Pai Nosso está aqui. Como ensina o corinho, meu Deus está no céu, mas também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. E logo nós estaremos juntos com Ele, desfrutando da sua presença plena, gloriosa, majestosa, poderosa, gloriosa. E tudo isso é somente por Cristo Jesus. Tudo isso somente por Cristo Jesus. Quero orar com os irmãos nesse momento, pedindo ao Senhor que ministre a sua palavra de forma profunda aos nossos corações, entendendo que o Pai é nosso, que esse Pai que está nos céus, que é soberano, que é grandioso, que é maravilhoso,
Ele se importa, queridos, comigo e com você. Ele olha para nós. Ele ouve os nossos clamores. Ele entende as nossas lutas. Ele está conosco em todos os momentos. Esse Deus maravilhoso está aqui. Desfrute da presença dele. Oremos. Deus Santo, poderoso, mais uma vez nos achegamos a Ti em oração. Gratos, ó Deus, pela Sua palavra. Ó Santo Deus, que os meus irmãos, assim como eu, sejam impactados por ela, pela Sua palavra. E possamos guardar a Sua palavra nos nossos corações, ó Deus. Que nessa noite nós saiamos daqui encorajados. Que nós saiamos daqui nessa noite confrontados. Que nós saiamos dessa noite aqui exortados. Que nós saiamos dessa noite aqui transformados, libertos, pelo nome de Jesus. Ó Deus, que possamos reconhecer o grande privilégio que temos, fruto, ó Deus, do sacrifício de Seu Filho Jesus na cruz do Calvário, de poder chegar diante do Senhor e chamá-lo de Pai. E juntos com os nossos irmãos chamá-los de Pai Nosso, em que podemos dar as mãos uns aos outros e caminharmos na mesma direção, ó Deus, vivendo de forma unânime, vivendo de forma santa para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a edificar a vida uns dos outros. Que o Senhor nos desperte a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos instrumentos na vida dos nossos irmãos que estão desanimados, que tropeçaram. Ó Deus, que nós de fato venhamos viver como uma família e que possamos entender que somos membros, ó Deus, de um corpo. Ó Deus, mas que em todo o tempo, ó Pai, nós também possamos viver para a Tua glória, exaltando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Ó Deus, exaltando a Sua majestade, a Sua grandeza, ó Deus. Mas, ó Deus, se alegrando e se gloriando no fato de que, a despeito do Senhor ser o Deus todo-poderoso, ser o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, o Senhor é o Deus que habita dentro de nós, que transita em nosso meio, ó Deus, que está presente em todos os momentos. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor pela Sua palavra, que mais uma vez é proclamada nesse lugar. Abra os nossos ouvidos para ouvir, os nossos corações, ó Deus, para entender. E que Teu Espírito Santo possa ministrar a cada coração, convencendo aqueles, ó Deus, que andam longe do Senhor, que estão duvidosos, ó Deus, que ainda, ó Deus, permitem que Satanás tire a semente dos seus corações, que Teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. E possa salvá-los, ó Deus, e trazê-los para o seio da igreja do Senhor, para que nós juntos possamos caminhar, ó Deus, em direção à mansão celeste, em nome de Jesus. Que possamos, ó Deus, ser servos do Senhor, que edificam a vida uns dos outros e que proclamam a Tua palavra onde quer que passemos. É no nome de Jesus que oramos. Muito obrigado por esse grande privilégio que o Senhor nos dá de ter esse lugar, essa comunidade, ó Deus, para cultuar o Senhor. Que o Senhor continue, ó Deus, nos abençoando e nos ajudando, ó Deus, nesse tempo de dificuldade. É o que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Oração silenciosa. Estamos encerrados nessa noite.